Pai do seu irmãos, o Walson Salles falando aqui, tudo bom? Resolvi gravar esse vídeo aqui, deixar salvo aí durante a semana para o pessoal assistir, comentar, tá bom? Então depois desse vídeo aí, comente, curta, comente, compartilhe e espalhe aí pra gente pulverizar, né? Espalhar essa mensagem aí, e que eu considero um tema importante, tá? Atual, relevante para o nosso contexto, tá bom? Eu entendo que está havendo, principalmente nesse período de política, a questão da cosmovisão, tá? As visões de mundo estão entrando em choque, está havendo um choque de civilizações e de visões de mundo, tá bom? Então eu sempre tenho alertado meus alunos na STDEB, já há algum tempo, já há alguns anos, acerca da importância da pessoa conhecer as visões de mundo, tá? É importante você conhecer a visão do mundo. Às vezes você está no evangelismo e você, numa conversa, não consegue identificar a visão de mundo daquela pessoa, tá? Ela é o que? Materialista? Ela é naturalista? Ela defende o naturalismo metodológico? Ela é panteísta? Ela é panenteísta? Ela é defensora do ateísmo, ateísta, tá? Ela é deísta? Ela é teísta? Ela defende de alguma forma o judaísmo, o islã ou o cristianismo de forma geral, tá? Então existem muitas outras visões de mundo. É importante nós conhecermos o visões de mundo, cosmovisões e o que pensa as religiões mundiais sobre diversos temas, tá? Então eu tenho me preocupado já isso. Recentemente os batistas tiveram um congresso aqui no Recife sobre visões de mundo, já é o 24º que eles fizeram, e esse ano aqui foi aqui no Recife. Como não foi fechado para pastores batistas, eu me inscrevi e participei. Foram durante 3 dias, tá? E foi muito proveitoso, foi um evento muito proveitoso. Os batistas estão preocupados com a questão do choque entre civilizações e do choque entre visões de mundo. Estão ensinando seus pastores por meio de congressos, de eventos, tá? De palestras, internalizar nos pastores a importância de não se abandonar a visão do mundo. Eles deixaram claro, e eu também tenho falado sobre isso nos vídeos que eu já gravo já há algum tempo, acerca do perigo das redes sociais, tá? O perigo das redes sociais. O perigo das redes sociais, dos influenciadores, que são em sua maioria pessoas que não entendem de diversos assuntos, mas querem falar sobre todos os assuntos, tá? Então existe uma definição para isso, é ultracrepidário, uma pessoa que se atreve a falar sobre determinado assunto, sobre o qual ele não entende nada, tá bom? E muitos cristãos aí estão seguindo essas pessoas pela fama, pela posição que essa pessoa pegou de ser um influenciador, tá? E é o perigo, tá bom? Eu já mencionei um artigo que eu traduzi e adaptei num podcast do Frank Turek, que está sendo publicado no site do Bom Dia com Teologia, tá bom? E fatiado, depois eu publico o texto inteiro em um artigo só, em um texto só, tá bom? É um texto massivo, tá? Um texto bem denso. E todas as segundas-feiras eu estou publicando esse texto fatiado, tá? E pra gente ver a importância de se ter, de fato, a noção do que está acontecendo no choque de civilizações, tá? Então, os batistas estão preocupados, nós assembleanos deveríamos também nos preocupar e preparar o nosso jovem. Está sendo influenciado nas redes sociais, tá? Está sendo influenciado nas redes sociais por influenciadores que não entendem nada de Bíblia, de teologia, de cristianismo, tá? De visões de mundo. E ficam de fato, como não tem uma defesa, não tiveram o intelecto e as emoções treinadas para entrar no debate da cultura, tá? Eu venho gravar esse vídeo para deixar salvo aí, e eu quero defender aqui, eu quero mostrar para vocês que existem sete pontos, tá? Que devemos estar preparados para o confronto no evangelismo da defesa da fé, tá? Então, sabemos que
as pessoas quando vão evangelizar tem um ponto de contato, e aquele ponto de contato é, olha, toma aqui a literatura, Jesus te ama, tá? E fica aquele contato superficial. E o problema é quando a gente se depara com um questionador, uma pessoa que é de fato uma questionadora da fé cristã, tá? E se a pessoa perguntar, olha, por que você crê que o cristianismo é verdadeiro? Tá? O que é que você vai dizer? A Bíblia diz lá, né? 1 Pedro 3:15, né? Que devemos estar sempre preparados a responder com mansidão a razão da esperança que é em nós. Tá? E aí, o que é que você vai dizer? Então existem 7 pontos que nós devemos estar preparados para responder, tá? No evangelismo, na defesa da fé e até mesmo na pregação do evangelho, no ensino, tá? São 7 pontos, tá bom? A questão do inferno, a sociedade atual não aceita, tá? A questão do inferno. A questão do particularismo cristão, eu vou explicar cada um ponto, passo a passo. A questão da verdade, tá bom? Vivemos em uma sociedade relativista. A questão da existência de Deus, vivemos em uma sociedade que acha legal, atual, bacana, inteligente ser ateu, tá? A questão da existência de Deus. A questão dos milagres, vivemos em uma sociedade totalmente secularizada, que não acredita em milagres. A questão da ressurreição de Jesus e a questão da veracidade da Bíblia, tá bom? Então é importante a gente ter clareza sobre esses pontos, tá bom? Que de fato são importantes no debate entre visões de mundo. Por que esses pontos são importantes? Porque eles são pontos que as pessoas se utilizam para dizer, asseverar que o cristianismo não é uma visão de mundo mais válida. Tá? É importante esses pontos aí. As pessoas usam para dizer que o cristianismo não é uma visão de mundo mais válida, tá? Então eu vou falando basicamente aqui, ligeiramente aqui sobre cada ponto, tá bom? E vou deixar o comentário aqui, um pequeno comentário sobre cada ponto, tá? E o vídeo vai ficar salvo aí para vocês comentar, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? O primeiro ponto é a questão do inferno, tá bom? O homem moderno não acredita na existência do inferno. Ele acha que é incompatível um Deus de amor enviar pessoas para o inferno. Primeiramente, a primeira coisa que deve ser dita é que o inferno não é um mito, tá? O inferno não é um mito, a condenação final não é um mito. A primeira coisa, tá? O inferno não é uma coisa ilusória que foi inventada por teólogos medievais, tá? Então, existem questões sérias. C.S. Lewis disse que no fim das contas só existem 2 tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que dirão a Deus, seja feita a tua vontade, os que serão salvos, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a tua vontade, os que serão condenados. Para Deus, segundo C.S. Lewis, só existem 2 tipos de pessoas no mundo: os que serão salvos, os que serão condenados, tá bom? É uma questão séria. Então existe o perigo da condenação eterna, que é uma condição do homem estar eternamente, por fim, está eternamente separado de Deus. Devemos alertar as pessoas acerca do perigo dessa condição final e irreversível, tá bom? Ou nós teríamos que tirar alguns textos da Bíblia, tá? O Evangelho é inegociável. Você não deve negociar o Evangelho, você não deve escolher qual ponto do Evangelho você vai acreditar e qual ponto você não vai acreditar, tá? Porque Paulo escreveu, apesar de vivermos numa nova aliança, Paulo escreveu que tudo que foi escrito para o nosso sino foi escrito, tá bom? Então, como ficaria, por exemplo, aquele texto lá de Davi no Salmo 110, quando Davi tem uma visão, né? Eu entendo, estou parafraseando aqui. Davi tem uma visão, olha para o céu e vê o pai no trono, e o pai diz ao seu filho, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos prostrados dos teus pés, tá? O que é que a gente vai entender do texto lá de Apocalipse que diz que Jesus vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, tá? O que é que a gente deve entender como quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Como é que a gente vai levar em consideração o próprio ensinamento de Jesus que diz que
o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Tá? E aquele fogo que nunca se apaga e o verme nunca morre. São textos que mostram que haverá um juízo. Tá? Haverá um juízo. E esse juízo vai ser para aqueles que não reconheceram o senhorio de Jesus. Tá? Então a primeira questão é a questão do inferno. O homem moderno acha que o cristianismo é uma visão do mundo ultrapassada, porque eles acreditam que o cristianismo está, que a sociedade atual está em forma ascendente, tá? E a visão do mundo cristão é a ideia de que o mundo está caído, tá? O mundo está caído e precisa da restauração. A Bíblia fala sobre isso, tá? A segunda questão é a questão do particularismo cristão, tá? O que diz o particularismo cristão, o cristianismo bíblico? Diz que o cristianismo é verdadeiro, o cristianismo bíblico é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso, tá? As pessoas não aceitam. Por quê? Por causa do pluralismo religioso. O que o pluralismo religioso ensina? O pluralismo religioso ensina que todas as religiões levam a Deus, tá? Eles ensinam que existe um núcleo inerente em todas as religiões que fazem contato com esse Deus verdadeiro. O problema é que as religiões fazem afirmações que se contradizem. E a maior lei da lógica, a lei da não contradição, diz que afirmações que se contradizem não podem ser verdades ao mesmo tempo, com o mesmo sentido, com a mesma intensidade. Tá? Então existe a diferença da lógica oriental, pluralista relativista, que é tanto quanto, e a lógica ocidental, que é ou. Tá? Então, digamos, se uma religião diz que, por exemplo, o Islã diz que Deus não tem filho, tá? Diz que Deus não tem filho, e o cristianismo diz que Jesus é o filho de Deus, tá? Então, a lógica pluralista oriental diria que tanto o Islã está certo, quanto o cristianismo está certo. Isso é falso, não pode ser verdadeiro. Elas estão fazendo afirmações que se contradizem, tá? Por exemplo, o esoterismo hindu, a filosofia hindu diz que o eu não existe, ou que a realidade é apenas uma ilusão, tá? E a Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, como seres pessoais, conforme a sua imagem e semelhança, porque Deus é um ser pessoal. Mas a filosofia hindu diz que o eu não existe, tá? Ou que a realidade é uma ilusão, como se a gente vivesse numa matriz, tá? Então não pode ser verdadeiro. Então o cristianismo bíblico diz que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso, tá? E quem ensinou isso? Quem ensinou isso? O próprio Jesus. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele queria dizer o quê? Qualquer verdade, a verdade e a pregação de qualquer religião? Não, 2 versículos depois ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Então Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele queria dizer que existiam videiras falsas, tá bom? Então o próprio Jesus ensinou o particularismo cristão, tá? O particularismo cristão não exclui a possibilidade de salvação de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Aí você volta lá, eu gravei um vídeo sobre isso, tá no meu canal. Você volta lá e assiste o vídeo sobre a questão do inclusivismo, tá? Existe a possibilidade, muita gente defende essa possibilidade das pessoas que nunca ouviram o Evangelho, Deus as julgar de acordo com a luz que receberam, tá? O terceiro ponto é a questão da verdade, tá? Vivemos em uma sociedade relativista, tá? Para a sociedade atual não existe verdade, cada um vive a sua verdade, tá? Mas até que ponto isso é verdadeiro? Digamos, se alguém perguntar para você, chegar para você e dizer assim, olha, não existe esse negócio de verdade, o que é que você diria para essa pessoa para, de fato, desmoronar essa visão de mundo dele? Você simplesmente perguntaria, isso é verdade? Se a pessoa chegar para você e dizer, olha, não existe esse negócio de verdade absoluta, você perguntaria, você está absolutamente certo disso? Tá? Então a verdade, ela existe, gente, a verdade existe, tá? Ainda que se você chegar num ambiente e você sentir calor naquele ambiente, ou se você sentir
frio naquele ambiente, o fato de você sentir não vai diminuir a verdade da temperatura exata daquele ambiente, tá? Então, o que você sente não vai esconder a verdade da temperatura exata daquele ambiente, tá bom? Então, é uma questão séria a questão da verdade. Nós temos que lutar pela questão da verdade, tá? O cristianismo bíblico é verdadeiro, as pessoas devem apresentar suas objeções. O cristianismo bíblico é falso, as pessoas devem apresentar suas objeções e nós devemos apresentar a nossa defesa. Por isso que eu estou sempre enfatizando a questão da importância, tá? A questão da importância de se pregar o evangelho e se preparar para esse debate, tá bom? Para esse debate, se preparar para esse debate, tá? Então a questão da verdade, a questão do inferno, a questão do particularismo cristão, a questão da verdade, tá? A verdade existe, tá bom? A questão o próximo ponto, a questão da existência de Deus, tá? É um ponto, existe uma modinha aí, as pessoas acham inteligente dizer que Deus não existe, tá? Dizer que Deus não existe. Então é uma questão importante. Existem muitos argumentos que podem ser usados, são chamados argumentos naturalistas para a existência de Deus, que são usados por muitas pessoas para negar a existência de Deus. Nós podemos usar argumentos, tá? O argumento cosmológico, a ideia de que o universo teve um início, tá? O argumento cosmológico Alan é o mais utilizado, que diz são duas premissas e uma conclusão, tá? Tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve início, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é auto-evidente, a segunda premissa é confirmada cientificamente e a conclusão segue, tá? Tudo tem um início tem uma causa, o universo teve início, portanto o universo tem uma causa. Então temos o argumento da contingência, cosmológico da contingência, tá? Que é a ideia de que o universo não existe necessariamente, tá? Ele precisa de algo, alguém para existir, ele foi trazido à existência por um ser externo a ele, tá bom? Existe o argumento ontológico, a essência de Deus, do ser perfeito, o argumento teleológico da sintonia fina, tá? O universo é milimetricamente planejado para a vida e não se tem como explicar a sintonia fina do universo sem a existência de Deus, de um Deus extremamente inteligente, planejador, tá? E a questão do argumento da moralidade, tá? Se não existe um ser transcendente que é a fonte de toda a moralidade, então não importa o que você acredita que seja certo e errado, tudo é relativo, tá? Então a transcendência da moralidade é a base da nossa moralidade, tá? Então a fonte da moralidade é Deus, tá? Existem muitos argumentos. O próprio argumento da experiência religiosa, né? Digamos que alguém chega para você e diz: Deus não existe. Você vem, conta um fato de que Deus falou com você, lhe deu uma grande revelação e cumpriu uma grande promessa ou realizou um grande milagre, e esse argumento contra a existência de Deus cai por terra, tá? O argumento da experiência religiosa, tá bom? Existe a questão da ciência, as pessoas falam em racionalidade, em ciência. Então eu conheci um ateu e ele disse simplesmente a mim: olha, eu sou ateu, você é cristão? Sou. Pronto, ele disse: eu sou ateu. Eu perguntei ele: o que levou você a ser ateu? Ele disse: foi a razão. Eu perguntei ele: significa você está dizendo que por eu ser cristão eu sou irracional? Tá? É uma espécie de propaganda, tá? Eu perguntei ele: então significa que eu sou irracional por eu ser cristão? É isso que você está dizendo? Não, me entenda, eu não quero lhe ofender, tá? Mas eu disse a ele: você já conheceu Santo Agostinho? Santo Agostinho escreveu 154 livros, tá? Escreveu sobre filosofia, teologia, psicologia, jurisprudência, visões de mundo. 154 livros. Você acha que Santo Agostinho era irracional? Ele escreveu sobre a relação entre Deus e o tempo, que é utilizado por filósofos do tempo até hoje, tá? Tomás de Aquino, senhor Angélico, que escreveu aí a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica, tá? Escreveu mais de 5.000 páginas de conteúdo. Você acha que ele era irracional, né? Ele disse: não, mas foi a ciência que me levou ao ateísmo. A ciência?
O contrário é que é verdadeiro, né? A ciência moderna foi possibilitada por cristãos devotos, tá? Por cristãos devotos. Então não faz sentido. Muitos cientistas hoje, no passado, creem em Deus. Não é incompatível a existência de Deus e a ciência e a racionalidade, tá? A própria palavra conhecimento, epistemologia, significa crença justificada, tá? E o próprio ateísmo é sinônimo de fé. Philip Johnson disse, aquele que rejeita um conjunto específico de crenças é na verdade um crente em outro conjunto específico de crenças, tá? A própria teoria do Big Bang, muita gente pensa que é inimiga da fé cristã, na verdade é uma teoria que é uma grande aliada da fé cristã, porque a teoria do Big Bang prova que o universo teve um início absoluto no passado. O nosso universo, que é quadridimensional, formado de tempo, espaço, matéria e energia, foi criado em um evento estrondoso no passado, tá? Então, qual a implicação disso? O universo foi criado, a Bíblia já fala isso há 4.000 anos, tá? O universo foi criado do nada, a palavra hebraica lá é bará, foi criado do nada, tá? Qual a implicação disso? O ser que trouxe o universo à existência, ele tem que ser imaterial e espírito, porque criou a matéria, tá? Ele tem que estar fora do tempo, a espacial, porque ele criou o tempo. Ele tem que estar fora do espaço, a espacial, porque ele criou o espaço. Ele tem que ser transcendente. Ele tem que estar fora do tempo, porque ele criou o tempo. Ele, portanto, é eterno, tem que ser eterno. Ele tem que ser extremamente poderoso, porque ele não criou o universo de uma matéria pré-existência, ele criou o universo do nada, pelo poder da sua palavra, do nada. Então a mente precede a matéria, tá? Então ele criou. Ele tem que ser um ser pessoal, porque ele escolheu criar, ele tem que ter livre-arbítrio, ele escolheu criar, tá bom? Ele decidiu criar, tá? E ele tem que ser um ser pessoal, porque ele criou seres à sua imagem e semelhança. Nós temos atributos que Deus tem: intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, tá? Então, a questão da existência de Deus. O próximo ponto é a questão dos milagres, tá bom? A questão dos milagres. As pessoas hoje não acreditam em milagres, tá? Mas o grande milagre, muita gente diz, não acredita em milagre, não acredito. Por exemplo, o milagre da concepção virginal. O Espírito Santo foi lá, envolveu Maria e fez surgir um cromossomo Y no ventre dela, tá? Dizem, não, isso é impossível, mas o maior milagre já aconteceu, o milagre da criação do universo, da criação de todas as coisas. Deus trouxe o universo à existência pelo poder da sua palavra, tá? Então, o maior milagre já aconteceu, tá? Os outros milagres, inclusive que a Bíblia menciona, e os que acontecem hoje, são milagres pequenos comparados à magnitude da criação, tá? Então, todo mundo já passou por um milagre, já orou a Deus e viu Deus agir de forma estrondosa, milagrosa, tá? Questão dos milagres. Então, as pessoas não aceitam a existência de milagres hoje, mas o maior milagre já aconteceu, que foi de fato a criação de todas as coisas, tá? E não existe um argumento para você dizer que milagre não acontece. Uma pessoa teria que conhecer tudo o que acontece no mundo e dar uma explicação natural para esses eventos, tá? Isso é impossível, simplesmente por causa da limitação do homem. E aí nós temos o testemunho, tá, pessoal das pessoas acerca dos milagres, tá bom? A sexta questão, a questão da ressurreição de Jesus, que é a base, é o alicerce do cristianismo, tá? A ressurreição de Jesus, por exemplo, é o alicerce. O cristianismo cai, desaba, tá? Ou permanece de pé com a ressurreição de Jesus. Paulo mesmo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, tá? Se você é salvo e você permanece no evangelho, você deve guardar, tá, assim, a mensagem que você recebeu. E ali ele fala sobre a ressurreição de Jesus, tá? Existiam pessoas, né, naquele tempo que não achavam viável dizer que Jesus ressuscitou dos mortos, tá bom? E Paulo ali advoga a ideia, olha, Jesus ressuscitou e é a base, o alicerce do cristianismo, tá bom? A ressurreição de Jesus, que também é um milagre pequeno comparado à criação de todas as coisas, tá? E por fim, a questão da veracidade da Bíblia, tá? Imagine se você estiver aí evangelizando, chega alguém para você e diz, olha, eu não creio que a Bíblia seja verdade, tá? Então prove para mim que a Bíblia é verdade, mostre para mim que a Bíblia é verdade,
tá bom? Como é que você vai resolver? Porque existe uma grande diferença entre saber que o cristianismo bíblico é verdadeiro e demonstrar que o cristianismo bíblico é verdadeiro, tá? Você deve estar preparado para esse choque entre civilizações, tá? A Bíblia é um livro que tem cerca de 6.300 profecias. Dessas 3.268 já se cumpriram, tá? A primeira vinda de Jesus foi profetizada mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Existem 1.517 profecias no Antigo Testamento que dizem que Jesus vai voltar novamente, tá? 300 do primeiro advento, 1.517 do segundo, ou seja, da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, da vinda de Jesus para julgar o mundo, tá? Então a segunda vinda de Jesus é mais bem confirmada que a primeira, profeticamente, tá? A Bíblia fala sobre questões científicas, a Bíblia fala sobre questões históricas, a Bíblia fala sobre doutrina, sobre questões teológicas, escatológicas, tá bom? Então a Bíblia fala sobre muitas questões. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, a Bíblia diz que Deus, né, chama todas as estrelas pelo nome, tá? Isaías 40, capítulo, versículo 25. E nenhuma vem a faltar, tá? Então, na nossa a cosmologia moderna, na nossa época hoje, diz que existe no nosso céu de 100 bilhões a 6,5 bilhões de estrelas, tá? E cada estrela está distante uma da outra cerca de 40 ou 50 trilhões de quilômetros. O veículo mais rápido que o homem conseguiu inventar, o ônibus espacial, quando estava em órbita, viajava a 27 mil km por hora, 8 km por segundo. Se fosse viajar de uma estrela a outra, viajando a 27 mil km por hora, demoraria 201 mil anos, tá? E as estrelas que existem no céu, esse número de estrelas equivale a todos os grãos de areia, todos os desertos da terra e todos os grãos de areia, todas as praias da terra, tá? Então é incrível. E a Bíblia diz lá em Isaías 40 que Deus, ele mede os céus aos palmos, tá? Ele pesa os montes e outeiros em balança de precisão, tá? A Bíblia fala isso lá, tá bom? E ele chama cada um pelo nome. Pense sobre isso. Quando Jesus disse: olha, não vos preocupeis por coisa alguma, até porque o cabelo, balançou aqui um pouco a câmera aqui, porque o cabelo da vossa cabeça estão contados, tá bom? Então devemos estar preparados para esses desafios, tá? Saber questionar e dialogar sobre a questão do inferno, a questão do particularismo cristão, tá? A questão da verdade, devemos saber lutar contra o pluralismo religioso, contra o relativismo. A questão da existência de Deus, devemos saber lutar contra o ateísmo. A questão dos milagres, muitos pastores dizem que milagres não existem hoje. Devemos saber responder a questão da ressurreição de Jesus e, por fim, a questão da veracidade da Bíblia, tá? Então, terminando aqui, quase 30 minutos aí de vídeo, tá? Falando aqui. Vou deixar salvo aí, curta, comente, compartilhe este vídeo, assista, deixe seus comentários aí e repasse, principalmente para os líderes e obreiros e jovens, tá? Principalmente os líderes que devem promover eventos, tá? Promover eventos para preparar, tá? As emoções e o intelecto dos jovens para lidar com questionamentos desse tipo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.